Olá, tá começando mais um painel regional aqui pela telinha da Rede Família. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso bate-papo é com Luiz Gonzaga. Ele que é especialista em mercado imobiliário e é proprietário da Gonzaga e Associados, que há quase 30 anos aí atua, com grande experiência em lançamentos imobiliários aqui na região da RMC. Bom, Luiz, é sempre um prazer enorme te receber aqui. Seja bem-vindo mais uma vez. Primeiro, eu que agradeço mais essa oportunidade, esse chamado de vocês para poder falar sobre um mercado tão importante na vida das pessoas, que é o mercado imobiliário aqui na região metropolitana de Campinas. E esse momento maravilhoso que a gente está vivendo nesse contexto atual do novo governo. A gente vem aí num crescente, a procura por imóveis, isso a gente vem acompanhando aí desde o ano passado e hoje, com as expectativas aí desse novo governo, a gente tem uma nova visão, do Sim. que vai acontecer, quais são as expectativas para esse ano. Agora, para a gente já começar aqui o nosso bate-papo, a gente já vem percebendo há um certo tempo essa migração para o interior, Muitas pessoas que vivem na capital hoje tiveram a oportunidade de trabalhar home office por conta até da própria pandemia, se descobriram em outras profissões e estão procurando o interior, Acabou virando o oásis aqui a nossa região para quem busca mais qualidade de vida. Isso é o que a gente percebe do lado de cá. Mas você, como especialista, o que você diria que justificaria essa migração toda aqui para a nossa região? Eu acho que o primeiro ponto, ele é um vetor muito grande da descentralização na capital e nos grandes centros. Eu acredito que é a violência. Então, esse aumento da violência, ele gera essa necessidade de procura entre regiões que você tem mais industrializadas, mas que te trazem uma segurança grande. E aí a gente também observa, que mudou muito o perfil do consumidor, As pessoas ficaram mais exigentes. Mas, por outro lado, a gente ainda tem aquela preocupação, Até mesmo ali se especulou recesso pós-pandemia, mas a gente vê que no mercado imobiliário, nesse setor, isso não existe, Está em pleno crescimento, O setor vai de vento em polpa. Mas ainda assim as pessoas buscam essa qualidade de vida relacionadas ainda, algumas delas, em questão de preço, Qual que hoje, para vocês que estudam aí essa área amplamente, é a faixa etária onde concentra o maior déficit imobiliário? Vamos lá, vamos dividir. Você me fez duas perguntas, A primeira, fator preço, não vai parar de subir. Isso já está caracterizado, eu acho que os imóveis a nível Brasil, se você comparar com as economias que estão no mesmo patamar hoje no resto do mundo, os imóveis no Brasil ainda estão baratos, Segunda parte da tua pergunta, que eu achei excelente, muito oportuna, é o segmento econômico. O déficit hoje de moradia maior no Brasil, é no segmento econômico. Então, assim, eu acredito hoje, dentro da minha percepção, desse novo momento que o Brasil está vivendo, eu acho que é um momento de expectativa muito grande, o setor imobiliário que deve ter uma alavancagem muito grande vai ser o setor econômico. E vocês, passeiam aí por todos esses setores, quando a gente fala em faixa etária econômica, de alta renda, vocês têm especialidades, em todos os setores. Isso a gente observa em todos os empreendimentos, Quem viu aí, conhece um pouco do Bougainville, pode dizer, que tem ali todo o aparato necessário para atender essa classe social, mas vocês também são especialistas em atender as outras classes sociais, como a classe econômica, por exemplo, que não é porque vai pagar mais barato por um imóvel que vai ter algo que não vai satisfazer as necessidades, muito pelo contrário, Sim. A gente está falando de imóvel econômico, mas a gente está falando de imóvel de qualidade, Sim, sem dúvida. Eu acho que assim, o trabalho da Gonzaga, ela vem muito no sentido do médio e o alto padrão, Os produtos que a gente trabalha estão muito enraizados nesse segmento em todas as cidades praticamente aqui da região metropolitana de Campinas. E a gente percebendo esse novo momento do mercado, a gente virou um pouco da empresa para esse segmento econômico que a gente entende, pelo menos pelos estudos e as informações que a gente tem, que nos próximos 2 anos esse mercado vai ser alavancado. Só que você tem que fazer um projeto hoje
que ele tenha diferenciais que agregue valor para as pessoas. Não dá mais, no modelo atual do mercado imobiliário, no modelo atual de coletividade que você tem, fazer produtos que você entrega aquele tradicional só. É guia, sarjeta, asfalto, iluminação, água, esgoto. Você tem que agregar valores que fazem parte da convivência das pessoas naquela localidade. E é também uma questão fundamental o planejamento, né? Esses bairros planejados, né, que a gente fala, até por conta do crescimento de toda a nossa região, né? O interior, como a gente falou aqui no começo, acabou virando oásis. Então, a gente tem muitas empresas, né, nesse setor imobiliário crescendo aqui na nossa região. E se não houver um planejamento, esse crescimento desordenado, a gente já viu e reconhece na nossa história que dá problema, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu vejo assim, a questão da acessibilidade, ela é muito importante. Você pega esse projeto, né, é um novo bairro que nós estamos construindo ali na região de Mojimirim e Mogi Guaçu, tá? Que é na verdade, Mojimirim e Mogi Guaçu é uma cidade só. Nós estamos falando aí em torno de 320, 330 mil habitantes. Então, ele está localizado numa região próximo a condomínios. Você tem 3 condomínios próximos a esse bairro planejado, muito conhecido, muito bem referendado na cidade, só que você tem uma malha viária de acesso às rodovias muito rápida, tá? Então isso faz diferença hoje para as pessoas. Então, dali ele vai poder trabalhar em Campinas, 35, 40 minutos no máximo no Shopping Dom Pedro, ele vai poder trabalhar em Itapira, em Iguaí, em Estiva Gerbe, ele vai poder, Jaguariúna, Olambra. Então, a questão da acessibilidade, tá, ela é muito importante hoje num bairro. E por que a escolha de vocês ali acabou sendo Mojimirim, Mogi Guaçu, né? Que a gente fala que é dividido por uma avenida, né? Sim, Você passou na avenida, você está em Mojimirim. Você passou ali um semáforo para frente, você está em Mogi Guaçu. E tanto que todo mundo ali praticamente realmente se conhece, da mesma família até, tudo é a mesma cidade. Por que vocês escolheram esse ponto? A gente fala em RMC, muitas vezes as pessoas já pensam diretamente em Campinas, Paulínia, Sumaré, Hortolândia, cidades vizinhas aqui, que também muitas vezes são separadas por avenidas. O que levou vocês até esse ponto? Tá, vamos lá. Uma das coisas que a gente pesquisou muito, tá, foi essa questão da implantação desse projeto. Você analisando as cidades, Mojimirim está muito bem localizada. Dali você vai para Limeira, você vai para Americana, ela tem o eixo da Anhanguera muito próximo, tá? O da Campinas Mogi e o Circuito das Águas. E você consegue hoje agregar valor no projeto, tá? Entregar um preço acessível para os clientes. Quando eu falo entregar valor, é muito importante essa percepção de que o cliente hoje não é só que ele está exigente, ele quer algo mais. Não adianta você só ter um loteamento hoje registrado, escriturado, documentação em ordem, uma empresa de reputação. Ele quer diferenciais, como uma guia americana no bairro aberto, ele quer avenidas largas, ele quer uma centralidade de comércio, ele quer um comércio direcionado naquela região. Ele não aceita mais fazer aquele tipo de bairro onde do lado vai abrir um bar, vai abrir algum comércio que atrapalhe o sossego dele, com uma pessoa colocando som. Então, você fazer uma pista de skate, você fazer uma quadra poliesportiva, quadras de beach tênis, ciclovia, horta comunitária, tá? Criar uma associação de bairro que tenha força junto ao poder público, criar aplicativos também de convivência, de economia colaborativa, onde ele possa, através desse aplicativo da associação de bairro, ele pegar carona com um amigo, comprar material em grupo. Tá? Então, são alguns diferenciais hoje que o pessoal da classe econômica tem nos solicitado muito e a gente procurou atender nesse projeto. A gente está falando do Parque Cidade, né, lá em Mogi. E a diferença, gente, além de todo esse planejamento, né, que o Luiz está falando aqui para a gente, é realmente por conta do que a população hoje sabe o que quer, né? A gente está falando de investimento. E não é, mesmo que seja uma área econômica, não é um investimento baixo, é um investimento alto. Muitas vezes é a realização do sonho dessas famílias, né, que apostam tudo o que tem ali
para morar num lugar mais tranquilo, ver seus filhos crescer brincando na rua, coisa que a gente já não Sim. consegue mais ver isso, Sim. né? A gente tem medo. Quem é que não tem medo de deixar a criança correndo para a Sim. rua da forma que está em algumas cidades? Quando a gente fala grandes centros, São Paulo, né? Região ali metropolitana de São Paulo, próprio Campinas, em alguns bairros realmente a gente vê que não Sim. tem condições por conta do crescimento mesmo da cidade, né? Infelizmente, né? E aí, quando a gente fala em investimento, a gente tem essa preocupação porque é o sonho, é a realização do sonho da pessoa, é o dinheiro ali que ela economizou às vezes a vida inteira, né, para investir e de repente investe num lugar, num bairro que quando está começando está tudo muito lindo, né, asfalto novinho, tudo certinho, de repente o bairro começa a crescer de forma desorganizada, aí vem esses comércios que acabam com o sossego, de repente aquela avenida você não sabia, mas virou ali uma faixa para carro, caminhão, vários locais que às vezes acabam até atravessando a cidade, Perfeito. né? Sim. E aí você, de repente, se depara com um sonho que virou um pesadelo. No Parque Cidade, isso não acontece, porque já está tudo planejado. Para daqui 50 anos, a gente já sabe como é que vai ser o bairro, né? Sim, a gente teve todo esse cuidado, foi muitos anos de trabalho, muitos anos de estruturação para a gente já entender toda a malha viária, toda a estruturação da população para colocar o ponto de ônibus no lugar certo, fazer os estacionamentos nas praças, a gente criar uma estrutura onde as pessoas se sintam seguras ali. Esse é um ponto que eu comentei com você no início do nosso bate-papo. As pessoas estão saindo dos grandes centros e o primeiro fator é o segurança. Então a gente já vai entregar o bairro com um sistema de monitoramento de câmera, onde a hora que tem uma pessoa, a gente não pode julgar, né? Mas uma pessoa que não é de boa índole, de má fé, passe com um carro roubado, ele seja uma pessoa procurada, as próprias câmeras já vão ter uma ligação com a Guarda Municipal de Mojimirim. Então, eles já vão poder identificar aquele carro e tomar uma atitude ali de imediata. Isso vai afastar aí pessoas, né, mal intencionadas nesses locais, porque eles vão saber que eles vão estar sendo vistoriados, né? E a qualquer momento ali eles podem ser flagrados pelas câmeras de segurança. Tudo isso, gente, câmeras de segurança, as pistas de skate, as praças, né? As praças. As quadras de beach tennis, a gente está falando de um bairro aberto, tá? Aberto. Não é um condomínio fechado, né? Porque às vezes a gente tem isso no condomínio fechado. No bairro aberto é muito difícil ter isso, Sim, né? e complementando, hoje você pega um projeto, a gente pensou muito bem, você tem escola a 700 metros do nosso empreendimento, você tem um posto de saúde a 500 metros, tá? Então isso complementa um pouco a qualidade de vida para essas pessoas que precisam ali, numa emergência, ter um posto de saúde perto, né? E você que está aí nos acompanhando, viu, né, todos os benefícios aí que esse bairro aberto, não é condomínio fechado, tem para oferecer. E você deve estar se perguntando, mas será que eu consigo morar num lugar assim? Será que é para mim esse empreendimento? As pessoas ficam com medo, Sim. né? Acabam achando que por ter toda essa estrutura é caro demais, foge do orçamento das famílias. Sim. Mas não é bem assim, né? Vocês planejaram tudo isso para caber justamente no orçamento da maioria das famílias brasileiras, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que você tem o grupo Urbis, né? A companhia do Pallet, a PH Imóveis, ele tem uma preocupação muito grande que seja uma condição que o cliente possa pagar sem se apertar. Uhum. Tá? Muitos desses clientes, ele ainda está pagando o aluguel. Ele está morando, às vezes, numa casa de fundo que a sogra emprestou, ou está morando numa casa de um irmão, ou está pagando mesmo um aluguel. Então, a gente tem uma preocupação de fazer uma condição, uma parcela que realmente caiba no orçamento, no bolso dele, dentro da renda ali de R$ 3.500. Quer dizer, quem tem essa renda de R$3.000 ou R$3.500 consegue pagar tranquilamente o empreendimento? Tranquilamente. Eu acho que a gente está estimando para um lote lá, estou te dando um exemplo, eu tenho lotes a partir de 160 metros, mas para um lote de 200 metros, por exemplo, uma parcela inicial
a partir de R$ 599 por mês. Barato. A gente está falando de um lote de 200 metros quadrados. Inicial, uma parcela inicial desse valor, tá? Bem barato, gente. Se você parar para analisar aí, bom, se você fizer uma pesquisa, tá procurando aí, você sabe que a gente está falando realmente a realidade, porque hoje qualquer lote de 100 metros quadrados você acha aí por muito mais do que isso. A gente está falando de um lote num bairro planejado, que tem toda a infraestrutura de 200 metros quadrados por parcela de R$ 500. Realmente cabe no bolso da galera aí e para sair do aluguel, né? Para parar ali de pagar o aluguel, que é bem mais do que R$ 500, né? Hoje, em qualquer lugar que você vai alugar uma casa, um apartamento pequenininho que seja, é muito mais do que R$ 500. Você pega aí R$ 599 por mês, é um preço bem justo hoje para um terreno, para um loteamento num bairro planejado com toda essa infraestrutura. E é bem importante a gente frisar que essa infraestrutura desse projeto do Parque Cidade, todos esses benefícios que fazem parte, nós temos uma primeira fase, tá? Depois nós temos mais uma segunda fase. São 2 fases, nós temos total de 2.700 unidades nessas primeiras 2 fases. Depois nós temos cerca de mais 1.200 apartamentos que deve vir no novo programa do Minha Casa Minha Vida. Esses benefícios eles estão inclusos no preço, tá? Porque você pega alguns projetos que estão espalhados aí pelo Brasil, eles vendem um lote, depois fica para a população ou para o poder público executar essas benfeitorias. E muitas vezes o poder público ele não tem esse caixa, não tem essa disponibilidade, a iniciativa privada também não faz. Então, no nosso caso, no Parque Cidade, que é um projeto aí que a gente está pensando para 20, 30 anos, nós vamos entregar toda essa parte de infraestrutura de lazer como parte da primeira e da segunda fase do empreendimento. Quer dizer, é um bairro aí que vai ter, além desses lotes, para essa segunda fase também os apartamentos, né? Para quem aí talvez acha que não vai conseguir comprar o lote e construir, tem essa boa notícia aí da segunda fase, que vem com o lançamento dos apartamentos, que para muita gente acaba sendo a solução, né? A gente tem hoje famílias pequenas ou pessoas que moram sozinhas, querem ter seu primeiro imóvel e já entrar ali no bairro totalmente planejado, é uma boa iniciativa, né? Sim, a gente pensou um modelo, tem aquele cliente muito autônomo, aquela pessoa que não consegue comprar uma renda, às vezes ele tem ali um ou outro apontamento, ele perdeu o emprego na pandemia, ele não regularizou isso, a gente consegue encaixar ele nos lotes com mais facilidade. Nós vamos ter as casas agora também na sequência, mais um período, nós devemos entrar com a venda das casas, que hoje é a coqueluche aí do mercado econômico, né? As casas. E na sequência nós vamos vir com os apartamentos que já estão aprovados, né? Sendo desenvolvidos dentro do Master Plan. Quer dizer, é um empreendimento que atende a faixa etária econômica, que é o maior déficit habitacional, como a gente já viu aqui, e dentro desse empreendimento atende também várias outras microclasses, né, se a gente pode dizer assim, do pessoal que tem a renda mais baixa, que não consegue comprar um imóvel de alto custo, muitas vezes não consegue nem sair do aluguel pela dificuldade de comprar um lote para construir, ou então não consegue fazer o financiamento ali por conta da burocracia realmente de um apartamento, acaba pagando muito mais do que isso em aluguel. E aluguel é um dinheiro que vai embora, não volta nunca mais, né? Sim, sim. Hoje, o grande sonho do brasileiro, tá, é a casa de rua. Tá? Ele não quer pagar aluguel. O nosso projeto, ele tem toda uma estruturação, tá? Onde uma associação vai cuidar do bairro, tá? Só que ele não tem o custo que teria um condomínio. É uma coisa mais pontual. Tá? E para você chegar a essa casa, o primeiro passo é você ter o lote. E muita gente, devido à pandemia, virou empreendedor. Muito. Se você vê o número de MEIs que foram abertas no Brasil nos últimos anos, foi gigantesco. E para você conseguir comprovar essa renda perante aos bancos,
que está com o dinheiro escasso e caro, né? Juros lá em cima, até por conta do risco, né? Do alto risco que, segundo os especialistas, o mundo corre nesse momento por conta da crise econômica, né? Sim, eu acho que o Brasil, eu vejo assim, tá? A gente está num momento fantástico, tá? Estamos com o presidente com um olhar muito para esse lado econômico, lado social. Ele já provou isso em outras gestões, mas eu vejo que o Brasil, se você pegar os últimos índices, ele cresceu ano passado mais que a Inglaterra, mais que a Europa. Então, assim, parece uma ficção para a gente, né? E mesmo assim, às vezes pode não estar bom para alguns brasileiros, a gente entende, mas eu acho que a gente está num momento fantástico e com esse novo governo deve melhorar ainda mais. Os incentivos, né? Vocês acreditam que o incentivo, até o reforço, né? O Minha Casa Minha Vida, que a gente viu que, inclusive, o governo já antes de ontem, Foi ontem. Ele veio de uma viagem, né? Sim. E principalmente no Nordeste do país, quer intensificar esse projeto, que deu muito certo, né? Fantástico. Por sinal. Isso deve ajudar realmente as pessoas a vencerem essa burocracia, né? Sim, é uma burocracia muito grande, o dinheiro no Brasil está muito caro, né? E com a ajuda do subsídio do governo, que eu acho que o governo Lula, tá? Ele tem esse perfil voltado para o econômico, então eu acho que vai ter uma flexibilidade um pouco maior dentro da minha visão. Eu acredito que essa flexibilidade deve vir rápido e o Minha Casa Minha Vida, que é um programa de grande referência a nível nacional, ele começa... Você lembra que você me perguntou do preço dos imóveis? Ele está aqui na base da pirâmide. Quem está no Minha Casa Minha Vida, ele vai vender o apartamento dele e vai para um pouco melhor. Quem está num pouco melhor, empurra. E é uma cadeia. Então, eu acredito que os preços vão continuar subindo assim de forma exponencial esse ano. E aí a gente acompanha o crescimento também das pessoas, né? E das famílias, né? Que agora as pessoas mais confortáveis financeiramente, tendo um lar ali, pensam em aumentar a família. Sim. E aí, às vezes, trocar de casa, né? Tá num apartamento pequeno, tá só lá o marido e a mulher. De repente, chegam os filhos. O apartamento já ficou pequeno, não vai caber todo mundo. Quem sabe uma casa? Não é para mim. É sim, se você procurar direitinho aí, você vai encontrar uma solução dentro ali do parque, desse empreendimento, que vai caber no teu bolso. Ou o lote para você construir a casa dos seus sonhos, né? Do Sem jeitinho dúvida. que você planejou, aquele desenho que você tem guardado em casa há muito tempo. Ou as casas prontas já, né? Ou então os apartamentos. Então é um momento que realmente faz com que muitos brasileiros, não só quem está migrando de cidades grandes aqui para o interior, mas como até mesmo moradores ali da própria região, né? Que hoje vivem em bairros que não são tão planejados assim, né, que foram construídos e cresceram de forma desordenada, porque isso a gente tem muito no nosso país, Demais, com falta de estrutura, falta de saneamento básico, inclusive, com violência tomando conta do local, querem sair dali e vão para um lugar mais seguro, né? Agora podem contar com essa possibilidade ali na cidade que mora. Às vezes não quer sair de perto da família também, vai para um lugar seguro pertinho de todo mundo, né? Sem dúvida. A gente tem um exemplo em várias cidades que você pegar aqui da nossa região, tem vários programas de vizinhança solidária. Tá? Você pegava um imóvel que estava exposto, tá? Essas pessoas, é difícil a gente achar até o termo, vamos colocar pessoas de má índole, tá? Essas pessoas de má índole, esse imóvel, depois que entrou o programa de vizinhança solidária, com câmera, ligada à guarda municipal, a violência ela cai assim exponencialmente. A violência caindo, tá? Violência caindo, o preço dos imóveis ele sobe, né? E a violência, se ela aumentar, tá? O preço dos imóveis desce e os imóveis em condomínio, eles começam a ter um valor também assim altíssimo. Então, e ficam inacessíveis para a maior parte da população. A maior parte da população fica à deriva, vamos usar o termo, né? E com essa solução de bairros planejados, bairros inteligentes que entregam uma infraestrutura muito positiva para a população, tá? É uma forma de você morar bem a um custo acessível.
E o poder público agradece esse tipo de empreendimento, né? Porque Sim. acaba, além de valorizar ali muitos imóveis próximos, regiões próximas ali desse bairro planejado, tira da responsabilidade, né, o peso ali muitas vezes de fazer toda uma infraestrutura que, como a gente falou, muitos não têm, muitos municípios não têm. A gente ainda observa que alguns estão tentando ainda se levantar da crise que aconteceu na pandemia, Sim. muitos tiveram que cortar na própria carne ali, então realmente não é um momento que não dá para a gente exigir muito nesse sentido. E aí quando a gente vê empreendimentos que se importam com isso, realmente faz toda a diferença aí para o município, é o empreendimento que todo prefeito quer, né? Todo prefeito quer um empreendimento desse na cidade dele, Sim, né? sim. Que vai valorizar bastante ali o local. Agora, antes da gente encerrar, eu queria que você falasse, na verdade, fizesse um alerta, porque a gente sabe que os empreendimentos de vocês, eles são lançados hoje e não é que eles acabam amanhã. Eles acabam hoje mesmo, né? Então, se você aí ficou interessado, precisa correr, né? Sim. Nós lançamos aí há 60 dias atrás, tá? Foi no final de novembro. O projeto que foi fantástico, a gente tirou um conceito super inovador, que é um conceito de piscina praia de areia. Foi o Bougainville Beach Life. Nós vendemos 390 lotes em 6 horas. Foi fantástico. Uma surpresa incrível como que o pessoal das cidades, nós vendemos quase 40% para o entorno, tá? Abraçaram esse projeto e no segmento econômico a gente acredita que a expectativa para esses 780 lotes que nós vamos estar comercializando dentro de 2 semanas não deve ser muito diferente. Então quem se interessou, quiser conhecer o projeto, entra na internet, coloca Parque Cidade, Mogi, bairro planejado e procura uma imobiliária ou um corretor credenciado da sua confiança. E vá rápido, gente. Corram, tá? Porque senão vocês vão ficar sem. Escutem o que a gente está falando para vocês. É a experiência própria de acompanhar alguns empreendimentos aqui e de saber que assim que eles lançam, rapidamente saem, porque são empreendimentos planejados, né? Tanto o Bougainville, por exemplo, que é a nata da nata, né? Quanto esse bairro direcionado à faixa econômica, mas que também tem todo o planejamento que você precisa para morar bem. Tranquilidade, sossego, lazer para as crianças, né? E todo um bairro planejado para você. Então, não perde tempo não. Corre lá, porque senão você vai acabar ficando sem. Bom, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui mais uma vez. É sempre bom te receber, porque além de um bom papo, a gente tem boas oportunidades para quem está assistindo a gente em casa. Eu que agradeço mais uma vez esse espaço, essa abertura que vocês estão nos dando. Espero voltar mais vezes. Combinadíssimo. Já está convidado. Obrigado. Para você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta a se encontrar no próximo Painel Regional. Até lá.